Programa Mulher em Ação, uma realização do PMDB Mulher. Olá, seja bem-vinda em mais uma palestra do Grupo de Estudos Políticos do PMDB Mulher, no projeto Mulher em Ação. Hoje vamos falar de um assunto importantíssimo para a sua participação no cenário político. Nós vamos dar conceitos hoje a respeito de política. Vamos dar conceitos a respeito de, principalmente, o jogo de interesses. E, além de tudo, explicar exatamente como funciona a sua posição no cenário político eleitoral junto à demanda dos eleitores. Vamos falar da teoria dos sistemas. A partir de agora, a nossa palestra ela traz como objetivo de maior empoderamento e capacitação da mulher em ação, um projeto que o PMDB Mulher está oficializando no Brasil seu lançamento em todas as capitais para posteriormente se multiplicar em cada cidade do nosso país. Nós falamos e vamos tratar durante muitos encontros nossos a respeito de 3 temas importantíssimos que são os que nos impulsionam no cenário político. Os 3 temas são política, comunicação e mobilização. A partir de agora, o primeiro deles, o tópico mais importante, é exatamente política. E vamos entender bastante o que é este fenômeno que, se você não fizer política, você será comandado e governado por quem faz política. Em nossas vidas, tudo é regido por intermédio da política. Tudo. A escola do seu filho só está lá por uma decisão política. Você só tem oportunidade de comprar um carro novo por uma decisão política. Você só pode tomar um avião em um aeroporto por uma decisão política. Você só pode andar nas estradas por uma decisão política anteriormente tomada, e às vezes até há décadas atrás. Só que hoje, se você sair na rua e perguntar simplesmente o que é política, nós teremos 2 respostas que serão consenso entre todas. A primeira, política é eleição, e a segunda, política é a gestão da coisa pública. E em ambos os casos, eu não quero ser candidato, eu não quero fazer a gestão de nada público, então eu estou fora desse negócio de política. E até esta colocação é aceitável por mais de 95% das pessoas que realmente tratam a política como algo fora de suas vidas. Nós temos pessoas que vivem política, e esta é a muito pequena maioria de todos, 24 horas por dia. Nós temos um outro grupo, que já é bem maior, que vive política apenas no cenário eleitoral, ou seja, naqueles 3, 4 meses que antecedem uma eleição. E nós temos também um outro grupo que vive totalmente, mas assim, quase que por inteiro, fora deste cenário político, embora seja este o grupo aonde também as decisões políticas imperam para o bem-estar, a felicidade de cada um dele e da sua família. Mas é muito difícil explicar isso para as pessoas, porque na maioria das vezes a grande necessidade, quando realmente é solicitada aquela pessoa, ele vem atrás de resolver por questões políticas. Uma simples certidão que, na maioria dos casos, você tem uma
urgência muito grande, você utiliza da sua política de conhecimento, ou pelo menos fala de uma forma a tentar persuadir, você vai em cima dos seus interesses para que aquela certidão saia num espaço menor de tempo. Então, esta política que envolve as negociações, você está nada mais, nada menos do que fazendo a gestão dos desejos. E isso é muito antigo. Desde os tempos da Ágora, na Grécia, onde as pessoas traziam a população para defender projetos, é que ali realmente nasceu a política, é que você pelo menos consegue ou tenta conseguir persuadir as pessoas por intermédio de um discurso, de uma fala, por intermédio de uma boa argumentação, enfim, existe uma série de fatores com os quais você consegue impetrar a sua política de relacionamento, principalmente. Mas a gente também sabe que a política tem muito a ver com cada minuto da nossa vida, mas, no contrário do que vem da grande massa para o político, o que mais está atribuído ao substantivo política é o que chamamos de escolha. E aí sim, podemos mudar a nossa visão e mostrar que eleição, na realidade, é uma escolha. E também fazer a gestão da coisa pública, se escolhe da melhor forma os melhores caminhos de obter maiores resultados. Em outras palavras, você escolhe maximizar os investimentos dentro do contexto de carência. E carência é o que não falta no nosso país. A carência não é só aquelas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. A carência também se dá por intermédio de faltar algo que se procura. Mas será que as pessoas têm esse entendimento? Será que já não há uma cultura de que tudo é muito difícil e, obviamente, percebe-se que então é assim mesmo? Será que nós podemos melhorar este cenário a partir do momento de nos implantarmos como um elo entre realmente os poderes legislativo, judiciário e executivo e a grande massa? Você está começando a ter um discernimento do que é exatamente o ambiente político. A gente sabe que nós temos de atribuir valores para as alternativas das nossas, das alternativas da nossa vida. Você começa a atribuir valores e as pessoas sempre irão escolher as alternativas de maior valor. Então, a partir do momento em que você se torna uma muito valorosa alternativa, as pessoas tenderão a escolher você pelos próprios atributos que você os imprime em si. E a partir destes atributos, você consegue representar um grupo na sociedade onde você vive. É bastante elevado o nível da nossa conversa, porque você sabe que só se escolhe as alternativas de maior valor porque cada um tem os seus interesses. E a partir desses interesses, a política também vai gerir estes interesses. Você tem de fazer a gestão dos interesses por intermédio de uma série de outros fatores que comporão este cenário. São estratégias, são cartas de intenção, são propostas, programas ideológicos, enfim, tudo o que faz com que nós possamos defender os nossos interesses atribuindo valores às alternativas que aí então as pessoas escolherão as alternativas de maior valor. Agora começa a ficar claro
o cenário em que nós vamos explicar detalhadamente aonde é a sua posição para o próximo pleito eleitoral, se você estiver com este tipo de projeto, ou participar da equipe de uma pessoa que estará indo para as eleições. Mas nesse meio, nós temos ainda a própria equipe, que é algo também que, dentre todos os participantes, o desejo está ali. E uma vez que o desejo está em cada um dos participantes, cada um tem um desejo diferente, cada um tem um objetivo diferente e todos estão lá para se autorrealizarem no trabalho, no grupo e também os seus desejos. Porque os desejos de cada um ali naquele grupo representam também os desejos dos seus familiares. Mas às vezes não é tão fácil de atender aos desejos de todos. Então, além da gestão dos interesses, a gente também tem que acomodar os desejos de cada um e principalmente daqueles que não foram atendidos de imediato. E isso acontece muito. Porque é óbvio que quando um político vai para ganhar uma eleição e ganha, 200, 300 pessoas o ajudaram diretamente, com contato diário. Todo momento o político falava com essas pessoas, que estavam ávidas a se encaixarem no grupo. Esse político ganha a eleição e não é da noite para o dia que ele consegue acomodar essas 200 ou 300 pessoas. E aí começa a gerar conflitos, porque realmente naquele momento os desejos não foram atendidos. E aí as coisas começam a ter que haver um entendimento entre o grupo, porque conquistar o poder se conquistou, mas manter o grupo unido é o próximo desafio. E depois, se com muita habilidade o político realmente conseguir manter o grupo, o próximo objetivo é ampliar o grupo. Porque já é, ou foi pelo menos muito difícil conquistar o poder, manter o grupo deu um trabalho ainda maior, mas agora está na hora de ampliar esse grupo. E como faremos para ampliar o grupo? Onde é que nós vamos buscar essas novas pessoas? Normalmente, as pequenas cidades, ou até grandes, mas com grupos sólidos de verdade, são polarizados entre 2 ou 3, não mais que isso. Então, em algumas cidades, há anos, a tradição são 2 grupos disputando a eleição, única e exclusivamente. Ou você é vermelho ou é azul, ou é verde ou é amarelo, não interessa. Mas você está ali defendendo um grupo há anos e contra o outro grupo. Se você ganhou, manteve o seu grupo e você tem que ampliá-lo, aonde é que você vai crescer? Única e exclusivamente no adversário. E aí vem exatamente esta gestão para que o político de maior habilidade consiga ampliar o seu grupo, trazendo pessoas do adversário, do grupo adversário, para o seu grupo. Neste momento, tem um outro problema. É a própria aceitação de adversários que há anos fizeram grande oposição, agora adentrar no seu grupo. As próprias pessoas do seu grupo terão realmente um fator de rejeição altíssimo. Mas como ele há 15 anos denigre a imagem do nosso grupo, como que agora ele vem para cá? Então, este entendimento faz parte da gestão política da pessoa que está no poder. E isso também acontece da forma contrária com quem está pleiteando o poder. Porque se você não fizer isso, o seu adversário está fazendo. Se você não tentar galgar pessoas do grupo adversário, se você está no poder, o seu adversário está conversando com os secretários, com os próprios vereadores, com pessoas de diretoria,
com pessoas de terceiro escalão, com pessoas de quarto escalão, porque ele vai tentar ampliar o grupo dele. Como? Com promessas de gestão. Olha, eu ganhando você vai ter um cargo assim, eu ganhando você vai ter um cargo assado, e assim sucessivamente. Então, este jogo de interesse se faz pelas duas partes e de forma simultânea. Então, atente para esse detalhe e saiba exatamente como agir para ampliar o seu grupo. E para que você entenda esse posicionamento, porque até o momento ficou muito claro sobre política, mas você diz, qual é a minha posição neste jogo todo? Ou neste cenário, ou neste tabuleiro? Bem, nós vamos explicar para você o que é a teoria do sistema. A teoria do sistema, ela serve desde um posto de gasolina, de um açougue, de uma multinacional, de um governo, até a própria política em si. Então, ela serve para tudo. A teoria do sistema é como o sistema funciona, como ele capta algo que vai ser processado nesse sistema e sai na sua grande resolução e produto final e realização para que haja um feedback e tudo continue retornando e voltando, fazendo o sistema gerar. Muito bem. Nós entendemos a teoria do sistema de uma forma muito simples. O input que está aí na tela é exatamente o canal aonde entra algo que será processado no black box. Esse black box é exatamente o sistema de produção ou transformação. Então você tem algo que entra e vai ser transformado para que saia no produto final ou na demanda final já realizada. Bem, só que entre o black box, ou a caixa preta do sistema, e o input, a entrada de qualquer coisa que nós vamos exemplificar, existe o que chamamos de gatekeeper. O gatekeeper nada mais é do que um filtro. Ele vai acomodar, ele vai constituir a melhor forma daquela demanda passar no sistema e entrar naquele momento de transformação, ou entrar no sistema, ou entrar no black box, para depois o output seria o final do produto, ou da demanda, ou do serviço realizado. Então, algo entra, passa para o gatekeeper, é transformado no black box e sai no output. Repito, algo entra no canal de entrada, passa por um filtro, é transformado no sistema e sai como produto final. E volta no feedback para que ele seja novamente parte deste círculo. Bom, o exemplo que eu vou dar é bastante legal para você entender bem o que é a teoria do sistema. Nós vamos falar do sistema Anchieta Imigrantes. No estado de São Paulo, os carros saem do Planalto e vão para um domingo de praia no litoral. Então, o nosso sistema, como vamos exemplificar aqui, é o sistema Anchieta Imigrantes. São duas rodovias que levarão os carros, que é o nosso input, para o litoral, que é o nosso output. Então, o sistema Anchieta Imigrantes é o black box, é a caixa preta, é aonde haverá a transformação do próprio sistema, levando os carros, conduzindo por intermédio de estradas asfaltadas, sinalizadas e assim sucessivamente. O gatekeeper, ele é nada mais do que o pedágio. E o pedágio, existem várias cabinas de cobrança de tarifa. Só que, neste momento, os pedágios não funcionam somente para recolher, para cobrar as tarifas para que você possa acessar o sistema. Ele também serve, no gatekeeper, para controlar a descida de carros.
Por isso que às vezes nós vamos passar num pedágio que você de longe vê que tem 12 cabinas e das 12 cabinas só 4 estão funcionando ou 5. Normalmente as pessoas perguntam: poxa vida, será que nem faturar eles não querem? Olha a fila de carro que está atrás de mim para pagar o pedágio, tá? E eu aqui parado, todo mundo esperando, e tem ali cerca de 8 cabines fechadas. Mas por que que elas estão fechadas? Elas estão fechadas justamente para controlar o tráfego que vai descer a Serra do Mar, entrando no sistema Anchieta Imigrantes. E por que controlar esse tráfego? Porque se liberassem de uma forma fácil, chegando e todas as cabines estando abertas, você estaria provocando, ou pelo menos com grandes chances de provocar, acidentes já na primeira curva, porque a quantidade de carros que vai ao litoral é muito maior do que a quantidade que compete às estradas na sua capacidade total. Então, a gente usa o pedágio, que é o gatekeeper, para controlar também o acesso dos carros ao sistema. Assim funciona também o que chamamos de notícia. Vamos agora, já chegando bem perto da política, vamos entender o funcionamento da notícia. Qual é o input da notícia? É o fato, não é a notícia. O input é o fato. Ocorreu um fato. Aconteceu a explosão de um edifício. Pronto. Este é o fato. Aí, quando este fato, para se tornar notícia, ele deve primeiro passar pelo gatekeeper. O que é o gatekeeper da notícia? Vamos idealizar um telejornal na televisão. O gatekeeper do telejornal na televisão, ele é a reunião de pauta. É quem decide exatamente, os profissionais que ali estão, que vão decidir para quais demandas que nós temos filtrarem e passarem para o processo noticioso. Então nós temos uma demanda de 100 fatos. A reunião de pauta vai definir que dos 100 fatos demandados naquele dia, 17 vão para o processo noticioso. Então se descartam 83 fatos, obviamente menos importantes, e depois vamos processar os 17 fatos e transformá-lo em notícia. Então o input é o fato, o gatekeeper é a reunião de pauta, é a decisão do que vai ou não para o sistema, e para o sistema, então, podemos nominar exatamente o próprio telejornal apresentado na televisão. O telejornal é o próprio sistema, ele vai dar aí sim a notícia. Ele vai noticiar o fato, ora passado e aprovado no gatekeeper. Uma vez que este fato foi passado para o gatekeeper e transformado em notícia, o output é exatamente a própria notícia que foi dada ao telespectador, e esta notícia dada ao telespectador, ela tem o feedback, que seria a audiência. Então, o gatekeeper que mais acerta é aquele que transforma as notícias em maior audiência, porque é para isso que tem o sistema do telejornal. O que ele busca é audiência por intermédio de notícia. A notícia, ele transforma o fato. O gatekeeper vai ter de escolher o melhor fato para transformá-lo em notícia. E na política, como é que funciona exatamente isso? Da mesma forma, você tem o input no sistema político, que é a demanda da população. A população demanda alguma coisa e ela não pode, por características do nosso país e de muitos outros, demandar diretamente para o sistema. Tem que passar por um gatekeeper. O gatekeeper da demanda da população é exatamente entidades, instituições e o próprio político. A demanda da população
deve alcançar o black box, que é exatamente o quê? São os três poderes: judiciário, executivo e legislativo. Esses três poderes juntos constituem o sistema político do Brasil. Então, este sistema, por intermédio deste gatekeeper, vai receber as demandas da população, que às vezes até demandam errado, até não sabem pedir exatamente o que querem. É muito comum você ver, por exemplo, uma pessoa pedir para que um vereador ajude a asfaltar a rua da sua casa, de frente à sua casa. O vereador não pode fazer isso. Ele não tem o poder de executar uma obra dessa. E o pior, às vezes, as propostas lançadas em campanhas eleitorais por vereadores ou candidatos a vereadores, elas já são propostas executivas. Em muitos momentos, o vereador diz: olha, se eleito for, aqui eu vou providenciar, ou vou procurar fazer isso, vou procurar fazer aquilo. Quer dizer, não pode fazer isso, mas mesmo assim o vereador promete. Ou que ele prometa interceder junto aos poderes, mas que também não pode. A função dele é legislar e fiscalizar. A função do executivo é realizar esta obra. Mas ele pode conseguir, por intermédio do seu partido, emendas. Chegou a um deputado, o deputado entrega ao vereador, única e exclusivamente, tá, como uma forma de ter solicitado, mas ele não definitivamente homologou este tipo de recurso para o município. Então, a política é exatamente neste momento de interceder entre a população e os poderes que constituem o nosso black box, ou que constituem o nosso sistema. Eu estou repetindo para que você grave bem os nomes, que é muito importante. Tá? Então, o sistema nosso é o black box: executivo, judiciário e legislativo. Então, o político, a entidade, o partido, a instituição, seja ela qual for, ela filtra o pedido ou a demanda da população, filtra, organiza e joga para o sistema. O sistema vai providenciar ou não, vai atender ou não, e depois nós temos o que chamamos de objeto da demanda já realizado, que seja serviço, que seja obra, que seja melhorias, que seja infraestrutura, que seja qualquer coisa, ou até mesmo uma lei, tá? Mas é importante que você saiba que neste momento o objeto da demanda, ele será então no feedback aprovado ou não pela população. Às vezes, um prefeito construiu uma praça, que isso acontece muito, em um determinado local que simplesmente não mudou nada a vida de ninguém, não agradou a ninguém, porque é uma praça construída num lugar que ninguém vai, que é meio deserto, que é meio esquisito, que não tem nenhum tipo de relevância, não gosto dali, ninguém gosta dali, ninguém vai e acabou. Então, isso já acontece muitas vezes. É um objeto de demanda não atendido ao feedback. Então, esse tipo de trabalho, a gente sabe como que os políticos podem fazer da melhor forma possível, entender a demanda da população para que possa, então, inserir no sistema o melhor para que o objeto de demanda venha com a aprovação popular. Bacana? Muito bem. Agora é você. Quando você for realmente se integralizar a esse sistema, você vai notar que imediatamente você tem três questões que a demanda oferecerá a você de imediato e realmente com exigências de soluções rápidas demais. Você, como gatekeeper, você, como uma pessoa que vai começar a receber essas demandas, receberá as demandas da seguinte forma: por intermédio de um favor, por intermédio de uma esperança e também
por intermédio, às vezes até, de uma espontaneidade. Uma pessoa que você não conhecia chega em você e fala, olha, por favor, você pode me ajudar, é assim, assim, assado, tal, eu estou precisando. Ou mesmo porque foi simpática a você ou você foi simpática a ela. Então, por intermédio de favor, de esperança e espontaneidade ou simpatia. Essas três formas serão as que mais se destacarão de todas as demandas que você sofrerá sendo o gatekeeper do sistema. O favor, normalmente, é algo um pouco mais imediato. E a pessoa vem a você pedir um favor porque ela fez uma avaliação das oportunidades. E se você foi solicitado, é porque você realmente deixou transparecer que é uma pessoa que consegue resolver aquela demanda naquele instante. Então, as pessoas chegarão a você por intermédio de pedir um favor. As pessoas que chegarão em você por uma esperança é que, na realidade, elas têm desejos represados, não tão imediatos, mas que gostariam que os seus desejos fossem atendidos. Então, cria-se uma esperança em que você resolverá o problema para atingir aquele desejo. E em terceiro, logicamente, a própria simpatia. As pessoas chegarão em você porque tem uma proximidade com você, o conhece há algum tempo, você impetrou o marketing de relacionamento e aí está, enfim, por afeto, por amizade, seja ela qual for. Então essas três fases são as que nós podemos dividir a demanda para que você entenda, quando for solicitado, a que aquela pessoa realmente está esperando. Bem, esperando, obviamente, uma resposta positiva sua, né? Quando, de imediato, no gatekeeper, trabalhando no sistema político, tá, e você se lançar a candidato, as pessoas farão uma análise sobre você, inicialmente, por intermédio de uma forma racional, por uma racionalidade de decisão. Então, aqueles primeiros votos que você terá numa intenção de votos, vamos dizer assim, você sai com 17% de intenção de voto. Esses 17% antes da campanha, nada mais é, ou pelo menos no primeiro instante da campanha, nada mais é do que a decisão de uma base racional. Tá? Você vai por intermédio de uma decisão por quem você é, pelo que você já fez e principalmente pelo que você vai fazer. Então esses três dados, que são amplamente divulgados no momento da campanha, ou até no momento que se inicia a campanha, são os dados pelos quais as pessoas vão interagir com você pela base racional e escolhê-lo como a principal alternativa ou a alternativa de maior valor naquele cenário, naquele momento. Depois, nós temos a fase emocional da campanha, que aí, por intermédio de suas visitas, de suas passeatas, de suas carreatas, das suas reuniões, de suas palestras, talvez dos seus comícios, enfim, há uma série, tá, de fatores que uma eleição proporciona para que as pessoas possam se mobilizar a seu favor, ou você utilizar o convencimento delas, porque você usa a emoção. Então, aí entra o poder da fala, o poder do convencimento, o abraço, o aperto de mão, olhos nos olhos, a confiança, a credibilidade transmitida, os objetivos que você fala de forma clara, a forma com que você fala é sustentadora, é alicerçada em uma certa credibilidade que você passa pela sua própria forma de se conduzir, de falar, de interagir com o eleitor, enfim, são detalhes importantíssimos, até a sua postura, até a forma com que você movimenta seus braços em determinados momentos, como você cumprimenta, como você abraça a pessoa. Então, tudo isso cria uma base
emocional, que ajuda também no próprio convencimento das pessoas na sua caminhada eleitoral. A teoria do sistema, você no gatekeeper, agora sabendo exatamente como dar os primeiros passos para as eleições 2016. Muito obrigado pela sua participação nesta palestra sobre a teoria do sistema, oferecida, obviamente, pelo Grupo de Estudos Políticos do PMDB Mulher, no projeto Mulher em Ação. Bom trabalho e aguarde nosso próximo encontro. Muito obrigado. PMDB Mulher. Participação, cidadania e paz.